Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula daqui a gente vai ver uma das coisas mais importantes que um desenvolvedor web precisa entender, que é como que a internet funciona. Bem, vamos lá para a tela. Inicialmente eu vou te explicar de uma maneira muito simplificada e depois a gente se aprofunda um pouquinho mais logo na sequência, tá? Vamos lá. Basicamente, quando você quer acessar uma página web, você vai abrir o seu navegador e vai digitar o endereço lá na barra de URL. O que acontece a partir daí? O teu navegador, ele não sabe o que ele precisa mostrar para você, porque o arquivo HTML, CSS, etc., eles não estão ainda no teu computador. Para resolver isso, como é que a gente faz? Depois que a gente cria o nosso projeto, a gente vai colocar os arquivos referentes a ele em algum servidor em algum lugar do mundo. Assim, todo mundo que quiser acessar a tua página vai pedir esses arquivos para esse servidor. E aí, se você precisar modificar, você vai modificar esses arquivos no servidor e, basicamente, a próxima vez que alguém entrar na tua página já vai ter os dados atualizados. Então, olha só. O teu navegador ele vai fazer uma requisição lá para o servidor. O servidor vai conseguir avaliar através da URL do domínio, né, o nomezinho programadorbr.com, qual site, quais arquivos que ele precisa te entregar. E ele vai começar te entregando o arquivo HTML referente àquele site. Se você passa, por exemplo, programadorbr.com/sobre.html, ele vai te mandar o arquivo sobre.html que vai estar armazenado lá. Mas se você não passar nada, o que acontece? Nesse caso, por padrão, o servidor ele vai te mandar o index.html. Por isso que em todo projeto que a gente criar, você vai ver que eu sempre vou criar logo de cara um index.html. Esse vai ser o ponto inicial, que vai ser a primeira coisa que o navegador vai carregar sempre que alguém entrar na sua página. Então, basicamente, sempre vai ter um index.html aqui. Beleza. Teu computador recebeu esse index.html e teu navegador vai começar a ler ele. E aí pode ser que lá dentro ele identifique que esse HTML ele vai usar ali um CSS e um JavaScript para complementar a experiência do usuário. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai fazer mais uma requisição para o servidor falando, opa, esse HTML aqui ele usa um CSS e é esse CSS aqui, ó, style.css, manda aí para mim. Então, a partir dessas novas requisições, o servidor ele vai entregar os outros arquivos que faltam para que o teu navegador consiga montar o site de forma completa. E aí ele vai começar a ler o conteúdo no HTML, vai pegar o estilo do CSS e vai processar o JavaScript. Até aí, beleza. A gente entendeu, então, a grosso modo, que os teus arquivos eles ficam armazenados num servidor. Mas como é que isso funciona na prática? Esse servidor é um computador na tua casa? Tecnicamente até poderia ser. O problema é que se cair a luz da tua casa, você vai perder todos os acessos que você teria durante aquele período, né? Então a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente coloca os nossos arquivos numa hospedagem. E aí o processo é mais ou menos o seguinte. A gente precisa fazer aí basicamente três coisas. A primeira é contratar uma hospedagem. A hospedagem é a empresa que vai armazenar os nossos arquivos. HTML, CSS, JavaScript, tudo isso vai estar armazenado e ela tem uma infraestrutura para conseguir manter no ar pelo menos o máximo de tempo possível. Nada é a prova de falhas, então às vezes a tua hospedagem ela pode sair do ar, mas provavelmente ela vai sair do ar por menos tempo do que o teu computador de casa, até porque eles sempre vão ter uma equipe dedicada de suporte para fazer com que esse tempo fora do ar seja mínimo. Existem diversas empresas que prestam esse serviço, algumas pagas, outras grátis, dependendo aí do teu nível, do que você está criando, vai fazer mais sentido uma ou outra, mas a gente ainda precisa dar mais um passo. Uma vez que os nossos arquivos estão na hospedagem, a gente ainda não tem uma maneira de acessar eles. Para isso, a gente vai comprar um domínio. O domínio ele sempre vai ter o formato nome do domínio.com ou .com.br ou alguma variação disso, como .net e etc. Mas sempre vai ser mais ou menos assim. Então a gente vai escolher basicamente o nome do domínio. No meu caso ali, por exemplo, é programadorbr.com. Uma vez que eu comprei o domínio e que eu contratei a hospedagem, eu preciso fazer o link desses dois. Normalmente, essa configuração é feita da seguinte maneira. Quando você contrata a hospedagem, ela vai te dar um endereço de DNS. DNS vem de Domain Name Server. E eu vou te explicar já já o que isso quer dizer. Mas bem, ela vai te dar esse endereço e aí você vai lá onde você comprou o teu domínio e vai ter um lugar lá para você colocar esse endereço. Mais para frente a gente vai fazer isso na prática, mas só para você ter uma ideia. E aí agora que você colocou o endereço da hospedagem ou do DNS da hospedagem lá no teu domínio, pode levar um tempinho de até 72 horas para o chamado propagar, quer dizer, todos os computadores que precisam saber que aquele domínio agora aponta, né, ele leva para aquele servidor, já está fazendo isso, pode levar um tempo, mas teoricamente, depois que você faz essa configuração, agora toda a requisição para esse domínio vai chegar lá no servidor. Bem, para que serve esse DNS? Normalmente, o servidor onde a gente armazena os nossos arquivos, ele tem um endereço em forma de número.
esse número ele tem 4 partes e muitas vezes vai ser num formato tipo 192.68.0.0, e aí esse tipo de endereço seria muito difícil para a gente memorizar. Aí que entra o servidor de nome de domínio. Com o nome de domínio agora, a primeira requisição ela vai para um servidor, que basicamente tem uma tabela, onde ele sabe, opa, esse domínio aqui, ele é referente a esse endereço dessa máquina aqui. Então, depois que o teu navegador faz a requisição para o DNS, ele vai te entregar qual IP onde estão armazenados os arquivos equivalentes a programadorbr.com. Agora que você já sabe qual é o IP da máquina, aí sim, o teu navegador, e ele faz isso automaticamente, tá? O desenvolvedor não precisa fazer nada para isso, mas ele vai fazer agora a requisição lá para onde está o servidor com os arquivos de fato. E a partir daí, ele vai funcionar exatamente como a gente explicou lá no início, mandando primeiro o arquivo HTML, aí o navegador começa a carregar, se necessário ele faz uma nova requisição, agora ele já sabe o endereço, e aí o servidor vai entregar o CSS, o JavaScript e qualquer outro arquivo que precise para carregar a sua página. Basicamente, é assim que a internet funciona. E pode parecer um pouco complicado nesse primeiro momento, mas a gente vai ver tudo isso na prática. A gente vai configurar uma hospedagem, um domínio, a gente vai fazer o link, vai fazer a configuração do DNS, do servidor de nome de domínio, e você vai ver que tudo funciona perfeitamente, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu!